E aí, igreja, como vocês estão? Esse lado aqui tá mais evangelizado. E aí, igreja, como vocês estão? Glória a Deus. Amém. Temos vivido tempos difíceis. Temos vivido tempos onde, não sei vocês, eu estou falando o que eu venho sentindo. Temos vivido tempos onde tenho sido confrontada por Deus para me posicionar em fé. Deus também está cobrando isso de você? Nos tempos que nós vivemos hoje, onde Deus ele está chacoalhando, Ele está soprando para alguns, outros Ele está cutucando para se posicionar em fé? Ou é só eu? Eu imaginei, porque como somos a família de Deus, normalmente Ele gosta de convocar reuniões familiares, né? E Ele gosta de falar com a sua família sobre o que está acontecendo. Antes de começarmos, feche seus olhos e ore comigo. Se você realmente quer sair daqui diferente, eu estava até, antes da gente orar, estava orando ali, eu falei, caramba, todo mundo que está aqui tem um propósito de estar aqui hoje, né? E você que está nos assistindo, se você está aqui, você fez uma decisão. E o Espírito Santo colocou no meu coração para eu orar enquanto o louvor estava tocando, para que nessa decisão que você fez de estar aqui hoje, de estar assistindo, seja a brecha suficiente para que Deus... Pode ser desse tamanho, você falou, eu vou, e você está aqui hoje. Ou você está assistindo, é uma brechinha bem pequena. Só o fato de você estar aqui hoje, eu orei, Senhor, que nessa brecha, Espírito de Deus, flua por essa brecha, Senhor, e faz e transforma de dentro para fora. Em nome de Jesus. Agora sim, fecha seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Pela decisão de estar aqui hoje, pela decisão de estar assistindo a Tua palavra, Senhor, assistindo esse culto, Senhor, eu peço que você venha renovar os meus pensamentos, venha me renovar de dentro para fora, Senhor. Eu não quero sair daqui mesmo. Me usa, Jesus, para a Tua glória, Pai, para eu poder ministrar a palavra que veio do alto, Senhor. Me ajuda a estar conectado ao que você está falando. E que cada um aqui receba a sua porção do pão da vida hoje. Em nome de Jesus, que assim seja. E a igreja diz? Amém. Amém. Vamos abrir em Romanos capítulo 5. E o nome da palavra de hoje é os frutos do processo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Os frutos do processo? Virei fazendeira? Zoeira. Mas vamos lá. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler da minha versão, que é a nova tradução da língua de hoje. Se tiver um pouco diferente, fala aí e a gente pode mergulhar um pouco mais profundo. Todo mundo está aí em Romanos 5? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos se encontra no Novo Testamento. Let's go. Diz assim, agora... O segredo está aqui, gente. O segredo está na palavra de Deus. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz. Diga, temos paz. Com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes, diga firme, nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, diga sofrimentos. Meu Deus do céu. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, diga paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus, diga a aprovação de Deus. Estou só tentando acordar vocês, tá, igreja? Eu não faria isso num culto normal. Mas estou seguindo o que o Espírito Santo está falando aqui. E essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Então, vamos lá. Nesse versículo, do 1 ao 5, tem vários frutos. Mas, se vocês perceberem, é um processo. Em várias etapas, mas a cada processo tem um fruto.
E assim também é na sua vida. A cada processo que você passa, que você vive, tem um fruto. Às vezes é um mau fruto, às vezes é um bom fruto. Mas hoje, vamos semear semente de vida sobre teu coração, para que no processo que Deus está fazendo você passar, você possa colher bom fruto. Amém? Que lindo é saber que, a gente acabou de ler no versículo 1, que fomos aceitos por Deus. Numa sociedade onde constantemente procuramos aprovação, você já deveria ter uma alegria no seu coração enorme. Saber que acima dessas pessoas, pessoas passageiras, pessoas que vêm e vão, sociedades que vêm e vão, governos que vêm e vão, você tem aprovação. Você foi aceito, aceita pelo Deus da eternidade. Você está entendendo isso? Você não entendeu isso? A gente se frustra quando a gente não se sente aceito dentro de nichos, dentro da universidade, dentro do trabalho. A gente fica frustrado, mas, irmão, eu não posso começar a pregar se você não entender que você foi aceito, aceita pelo Deus da eternidade. Agora sim, vocês entenderam. Glória a Deus. E quando nós entendemos pela fé que fomos aceitos por Deus, temos a paz de Deus. Será que você realmente... Pensa comigo, igreja. Será que você realmente sabe que você foi aceita por Deus? Porque na Bíblia diz, a gente acabou de ler, agora que fomos aceitos por Deus, temos paz com Ele. Ou seja, se você tem algo, juntamente, você tem outra. Se você foi aceito por Deus, aceita por Deus, juntamente, você tem paz. E o Senhor começou a me confrontar. Eu tenho paz de Deus em mim? Tenho vivido eu paz? A paz que sobrepassa todo entendimento? E, gente, é muito profundo. A gente pode fazer um estudo disso, domingos e domingos e domingos. Mas, na Bíblia diz, em João 20, 19, Jesus já tinha sido crucificado e os discípulos estavam com medo. Estavam com medo, porque eles sempre lá pomposos atrás de Jesus e o líder deles foi crucificado, então pronto, somos os próximos. Mas já tinham visto, algum deles tiveram a oportunidade de ver Jesus e contar para os discípulos. Então, os discípulos, em João capítulo 20, diz que eles estavam trancafiados numa sala e, do nada, Jesus aparece para eles. E diz assim, em João 20, 19, nem precisa ir porque a gente vai ler só esse versículo. Naquele mesmo domingo, o domingo da ressurreição, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, do nada, bum, Jesus chegou. Ficou no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Há uma relação entre o que lemos aqui em João, quando Jesus estava na terra, logo depois dele ser crucificado, que ele aparece para os seus discípulos. Depois, quando Paulo diz em Romanos que quando nós fomos aceitos por Deus, recebemos a paz. Diversas vezes, quando Jesus estava na terra, ele falava, para onde ele ia, ele falava que a paz esteja convosco. Em outras versões, ele diz que a paz esteja com vocês. E em Isaías, quando nós lemos no capítulo de Isaías, se não me engano é o 53, diz que ele é o príncipe da paz. Eu não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui, mas quando nós somos aceitos por Deus, temos paz. Quando sabemos que pela fé somos aceitos por quem nós somos, não pelo que fazemos, mas por quem nós somos, temos paz. É uma equação e que tem esse resultado, ter a paz. E Jesus, ele é a personificação da paz, porque diz na Bíblia que ele é o príncipe da paz. E no meio de uma confusão, imagina, os discípulos que estavam com Jesus o tempo todo, e Jesus não está lá, eles estão de portas trancadas, com medo. Lembre-se do que você repetiu.
atribulações, sofrimentos. E no meio de um sofrimento deles, porque, gente, imagina, todos eles viram Jesus sendo crucificado. O processo da crucificação é aterrorizante. Imagina você ser pendurado, o peso do seu corpo sendo pendurado no madeiro. E você está, além de ser uma dor agoniante, você está preso nas mãos, com pregos, e nos seus pés. Gente, é difícil fazer uma prancha para mim, que ficar segurando o peso do meu corpo. Meu corpo começa a tremer inteiro fazendo uma prancha. Ou um outro exercício que eu posso mostrar para vocês, gente. Quem quer ser fitness comigo? Tem um exercício que você fica... Vou mostrar, né? Porque ao vivo é melhor, né? Você fica assim, ó. Você fica fazendo assim, fica um minuto assim para você ver. É difícil aguentar o peso do seu corpo. Mas tudo isso para falar que é aterrorizante. O processo da crucificação foi aterrorizante. Eles viram Jesus, eles já tinham... Alguns dos discípulos, depois que Jesus morreu, no mesmo domingo, tiveram acesso a ele, viram Jesus, mas mesmo assim, diz que em João, eles estavam com medo. Estavam com medo. Mas a primeira coisa, que quando Jesus aparece, ele não fala, e aí galera, tudo bom? Hashtag Jesus ressuscitou. Ele não fala isso. Ele chega e fala, Shalom. Que a paz esteja com vocês. Ou seja, ele já estava falando algo que já era, porque Jesus era a paz. Ele era a paz que de repente apareceu e estava no meio deles. E eu quero fazer você pensar, na sua atribulação, que é uma palavra muito eloquente para dizer no seu sofrimento, na sua dor de cabeça, no seu estresse, no seu perrengue chique. Nesse momento que você está passando por um problema, você sente paz? Vamos ler de novo o que diz no versículo 2, versículo 3. E também nos alegramos no sofrimento. Eu dificilmente me alegro no sofrimento, igreja. Eu não vou mentir para vocês. Raramente eu me sinto feliz por estar sofrendo. E eu digo raramente, mas raramente. Algumas vezes eu rio de nervoso, mas alegre no sofrimento. Alguém aqui já está no nível espiritual que se alegra no sofrimento? Não precisa levantar a mão. Mas é difícil. É difícil se alegrar você passando um perrengue e não sabendo como você vai pagar as contas. É difícil se alegrar você estar contaminado, você pegou o coronavírus. É difícil você se alegrar com isso. É difícil você alegrar sabendo que você não tem ideia de como vai ser o dia do amanhã e você tem vivido coisas tensas e o mercado de trabalho está tão difícil. É difícil se alegrar. Mas lembra o que eu comentei com vocês? Que o nome da palavra de hoje era os frutos do processo? Sabe, fazia parte do processo dos discípulos terem que esperar um pouquinho para poder ver o Jesus ressurreto. Fazia parte do processo eles terem que esperar. Fazia parte do processo. Eu quero dizer para você que faz parte do processo você esperar em Deus. Faz parte. Faz parte. Temos que esperar. E diz na Bíblia que também nos alegramos no sofrimento, chegaremos lá. Se entendermos a palavra hoje, eu tenho certeza que você vai começar a ter uma alegria irritante. Se Deus atravessar a brechinha que você deu hoje para estar aqui, xaramanaias. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Caraca, o príncipe da paz foi o que chegou e falou que a paz esteja com vocês. E naquele momento, quando eles estavam de portas trancadas com medo, naquele momento começa a produção dos frutos na vida dos discípulos. Porque eles estavam com medo de morrer.
Mas logo depois que Jesus fala que ele ia enviar o Consolador, ia com eles, ia estar com eles até o confim, ia ir com eles até os confins da terra, e que estaria com eles até o fim dos tempos, era uma paciência que começa a ser gerada. Paciência de esperar e confiar em Deus. E a paciência traz a aprovação de Deus, e é aqui que eu quero chegar com você hoje. Você conseguiu ouvir direito isso? Sua alma escutou isso direito? Que a paciência traz a aprovação de Deus? A aprovação de Deus. Porque quando somos aceitos, temos a paz de Deus. A gente se alegra nos sofrimentos porque a gente sabe que vai produzir a paciência que vai trazer a aprovação de Deus. Ou seja, a alegria não é porque está tudo bem. Sabe esse ditado que está todo mundo falando? E está tudo bem. E está tudo bem. Ai, gente, é uma frase pela fé, né? Você não almoçou hoje e aí está tudo bem, eu vou ser fitness. Mas, veja, é difícil se alegrar no sofrimento porque não faz sentido. Nem mesmo Jesus se alegrou quando ele estava no vale do Getsemane. Ele não estava alegrado, ele estava com o coração contrito. Mas a alegria não é você ter um sorriso no seu rosto. É a esperança da glória. Porque eu não vou passar por dificuldade e vou estar sorrindo. Não tem como. É muito difícil. É muito difícil. Não é impossível, porque nada é impossível. Mas é muito difícil você estar alegre no momento da tribulação. Mas Jesus suportou com paciência. E é tão interessante porque a paciência traz a aprovação de Deus. E isso que é a verdadeira alegria. A alegria no sofrimento não é que você vai estar sorrindo porque você está passando por uma situação extremamente desconfortável, mas a alegria é saber que, no final, o fruto do processo é a aprovação de Deus. Isso é a alegria que Deus está falando. Você entendeu isso? A alegria não é você sorrir porque você está negativo. A alegria no sofrimento, na tribulação, não é sorrir porque está tudo bem. Não. A alegria é saber que no final desse processo, que a gente vai passar, o fruto do processo é a aprovação de Deus. Amém? E eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo semana passada. Um perrengue chique que aconteceu comigo semana passada. Compartilhei com as meninas ontem, sábado passado. Normalmente eu sempre tento tirar o sábado para limpar minha casa. Minha casa tem 35 metros quadrados, ela não é muito grande. Mas eu tirei, eu acordei, eu falei, vou limpar a casa, porque eu quero que meu marido chegue e a casa seja limpa, e ele vai me dar um cheiro. Quero isso, que ele vai ficar muito feliz. Amém. Lá vou eu. Acordei, nem tomei café da manhã, já acordei, já coloquei um louvor, uma pregação e comecei a limpar a casa. Nisso, no meio de limpar a casa, me deparei, eu olhei para as cortinas e eu vi que elas estavam com um pouco de barro, assim, como é o nome disso daqui? Na barra da cortina. Eu vi que tinha um pouco de barro, né? Porque os cachorros, tenho 2 cachorros, para quem não sabe, eles dormem no quarto, tem um cachorro grande. Aí eu falei, caramba, eu vou ser uma esposa tão top se eu lavar a cortina e ele nem vai perceber, eu vou lavar a cortina. Olha o que eu estou pensando, gente. Na verdade, deixa eu só contar para não parecer uma história muito triste. Mas é porque na semana anterior eu tinha viajado, então eu não tinha cuidado nada da casa. Então, Gustavo, muito gentilmente, deixou, né, eu viajar com a minha amiga, que foi muito legal. E aí eu viajei, então eu queria dar um agrado para ele. Eu falei, não, vou limpar a casa, vai estar tudo limpo e vai estar maravilhoso. Nisso que eu fui lavar a nossa cortina, eu coloquei, a gente tem uma lava e seca, só que a gente não usa a parte de seca. A gente só usa a parte de lava, porque é muito caro, né, gente? E aí eu coloquei a cortina para lavar. Passou, falou que ia ficar
1h30, ia ficar 1h30 secando a cortina. 2 cortinas, assim, menor do que isso aqui. Aí eu falei, nossa, é muito tempo, mas daqui uma meia hora eu volto e eu tiro. Eu pensei isso. Voltei eu ouvindo uma pregação, e justo estava falando uma pregação sobre crer. Que o inimigo, ele sempre vai diretamente no nosso sistema de crença. Porque se você parar de crer que Deus vai fazer, pronto. Você é levado com a maré. Você para de crer que Ele vai fazer, acabou. A guerra acabou. O outro cara lá venceu. E aí o pregador está falando, você tem que crer o tempo todo. Mas é muito fácil crer quando tudo diz que sim. Mas a verdadeira fé é quando tudo diz que não e você ainda crê. Aí eu, amém, amém. Eu lá varrendo, amém, é isso. E limpando. Aí eu lembrei na cortina, né? Deixa eu tirar a cortina. Aí eu pausei a máquina, fui tentar tirar e a máquina não abria. Aí eu, Aí eu tentando tirar e não estava conseguindo. Eu falava, Jesus do céu. Tirei a máquina da tomada, nem vou olhar para o meu esposo, que ele já está ficando vermelho com essa história. Aí eu tirei a máquina da tomada, coloquei de novo, eu falei, caramba, o negócio não está saindo. Aí eu falei, putz, todo o meu esforço de querer agradar o meu esposo com a casa limpa, vai água abaixo, porque ele vai ficar puto, que não, a máquina quebrou. Falei. E o pregador estava falando lá. Estava ouvindo. Ele, e você precisa crer. E eu olhando para a máquina assim, você precisa crer. Eu, quer saber? Aí eu fiz assim, ó. Quer saber? Eu creio que essa máquina vai funcionar. Daqui a pouco eu vou voltar e essa porta vai abrir. Porque eu não sei porque está emperrada. Aí eu creio. E comecei a rir. Porque eu falei para vocês, é bem difícil você se alegrar na tribulação, mas não é impossível, porque eu comecei a rir de nervoso. Eu creio. E saí. Aí eu falei, deixa, vou continuar, o inimigo não vai roubar minha vitória. Vitória. Amém. Aí fui lá, continuei limpando a casa. De verdade, acho que foi uma meia hora, uns 40 minutos, lembrei da máquina, falei, preciso lá ver minha vitória. E lá vou eu atrás, e eu já chegando, já tipo... Mas eu estava com medo, gente, eu não posso mentir para vocês. Eu estava com medo, mas eu estava, tipo, posicionando em fé. Tipo, a máquina vai funcionar. Quando eu chego, fiz muito pouco esforço, assim, abriu... Eu, charamanaias. Aí eu tirei assim, cheiroso, quentinho o negócio. Aí eu falei, tá, mas deixa eu ver se está funcionando, né? Liguei lá e tal, fiz o teste, estava tudo funcionando. Por que eu contei essa história? Porque realmente é todas as coisas. Poderia ser uma história de um talão de cheque que eu emprestei, não sei o quê. Poderia ser. Mas é todas as coisas que a gente precisa crer. E realmente... Nesse processo que eu passei da máquina, que é uma história pode ser ridícula para você, mas esse processo da máquina de lavar gerou um fruto em mim. Gerou um fruto de esperar. De esperar em Deus. Eu falei assim, não, Deus, eu entrego para você. E entreguei, e amém. E como isso pode se aplicar para a sua vida? Quais são os processos que você está passando que você pode começar a se alegrar hoje? Porque a sua paciência vai gerar a aprovação de Deus. E eu quero que você pense nisso. Os desafios que você tem vivido hoje. Que talvez o Senhor está pedindo, o príncipe da paz está pedindo. Está rogando, está clamando para que você tenha paciência e espere nele. E você se alegre com isso. Porque, gente, os sofrimentos que a gente passa, as tribulações são inevitáveis para o crente, para o descrente, para o rico, para o pobre, todo mundo. Ninguém aqui é isento de passar por tribulações, ninguém é isento de passar por sofrimentos. Mas os filhos de Deus podem se alegrar no processo cíclico. Vou passar por tribulação, eu vou passar por sofrimento, eu vou passar por dificuldade, mas o Filho de Deus posicionado exige fé, exige muita fé, ou tamanha fé, para que você se posicione, sabendo que se eu estou passando por isso, vai ter fruto. Posicione a tua fé do que você está vivendo. Porque só o fato de você se preparar e você olhar para frente, não olhar para o problema, para a situação que você está vivendo, e você não olhar para ele, mas levantar os seus olhos
Você está se posicionando com fé? Eu olho para o Criador de todas as coisas e eu olho para Ele porque eu sei que esse processo que eu vou passar vai gerar paciência e a paciência vai gerar a aprovação de Deus na minha vida. Ontem à noite nós estávamos juntos, tivemos um momento de adoração com o pessoal do Ministério de Louvor. E em algum momento, alguns de vocês devem saber que meu tio está com Covid, minha tia, na verdade, toda a minha família por parte de mãe, que mora aqui no Brasil, infelizmente estão com Covid. E a gente estava num momento de oração, já estávamos no final. Senti muito forte de orar pelo meu tio, do nada, assim, comecei a orar. Até o André estava orando, e em concordância, mas de repente o Espírito Santo colocou no meu coração para eu começar a orar pelo meu tio. E não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo, porque a gente estava falando sobre adoração e música, e sobre vocês, nós oramos por cada um de vocês, mas a gente estava lá, e de repente o Senhor colocou muito forte no meu coração, e começamos a orar. Terminamos a oração, glória a Deus, passam uns 15 minutos, minha mãe desce e fala assim, gente, a gente pode orar pelo meu irmão, meu Alberto, ele está com muito medo, ele está muito preocupado, vamos se juntar e vamos orar por ele. Amém. Mas eu achei estranho, não estranho, ruim, mas eu achei interessante de que, do nada, antes de tudo isso acontecer, a gente nem estava falando, o Espírito Santo já estava falando, vamos orar, vamos orar. E amém, vamos orar. E senti de orar e fomos. E aí descemos e oramos juntos. E começamos a orar, todo mundo se uniu e a gente começou a orar pelo meu tio. E a gente estava gravando para a minha tia ouvir também, a minha tia que mora na Argentina, poder participar. E aí, quando terminou, mandaram para ele. E em algum momento, o pessoal estava lá embaixo. Eu tive a oportunidade de falar no telefone com meu tio. E eu até queria compartilhar com vocês, porque quando a gente estava orando, eu tive uma visão de que meu tio caminhava por um vale. Ele caminhava por um vale, né? E nós conhecemos na palavra, em Salmos 23, diz que ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas também no Salmos 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor nele descansará. E aí eu via o meu tio, nessa visão que eu tive, eu via o meu tio caminhando por um vale e uma sombra sobre ele. E aí foi que eu até compartilhei com a igreja, eu falei, tio, a sombra que está sobre você não é a sombra da morte, mas sim a sombra do esconderijo do Altíssimo. Não confunda as sombras. E meu tio é um pastor, é um homem de Deus, mas ele estava com medo. Os discípulos eram homens que caminharam com Jesus, mesmo vendo que Jesus tinha ressuscitado, o Filho do Homem tinha ressuscitado, eles estavam de portas trancadas e estavam com medo da morte. Estavam com medo que os judeus iam vir e crucificá-los também, pelo que eles tinham visto. Mais uma vez, o medo querendo paralisar. Mas aí Jesus aparece para eles e diz que a paz esteja com vocês. Sabe, eu pude aprender muito com meu pai em vida. Muito sobre como ele se posicionava em momentos difíceis. Meu pai sempre mantinha a calma, pelo menos a aparência de que estava tudo bem. E está tudo bem. Ele sempre tinha a aparência de que estava tudo em paz. E eu queria mostrar uma foto para vocês, pedir para o Wesley colocar. Essa foto foi tirada no mesmo dia. Não sei se dá para ver, se tem como apagar a luz ali. Mais da frente aqui. Talvez aqui em cima, não sei. Não? Não? Sim, Bom, não sei se vocês conseguem ver o sorrisinho do meu pai. Isso foi no mesmo dia que ele foi internado. E eu falei, pai, vamos... Como você está? Você está indo se internar, né? E ele, está tudo bem, Ana. Está tudo bem. Estamos em fé. O Senhor é conosco. E me marcou esse sorriso. Não vou mentir que me trouxe muita paz.
meu pai indo se internar, mas falando comigo no telefone com um sorriso no rosto. Como um homem de Deus, eu tenho certeza que ele já estava se alegrando no processo. Talvez ele não sabia que se o processo ia levar ele à aprovação total de Deus, que era para estar com ele. Mas ele já estava se alegrando no processo. Meu pai tinha uma paz, que ele sabia que tudo ia estar bem. Ele sabia. E eu quero mostrar uma outra foto para vocês. Do meu pai também. Sorriso do meu pai, internado, um dia antes dele falecer. Eu não estou mostrando isso para você chorar, para você voltar com a tristeza de luto. Eu me emociono porque eu tenho tanto a aprender com ele, mas principalmente com o nosso Pai Celestial. A alegria do sofrimento é saber que o fruto é a aprovação de Deus. O que você está passando, alegrai-vos. Alegrai-vos. Tenha paciência, porque a paciência que vai produzir nesse processo que você está passando vai te levar à aprovação de Deus. Ela vai gerar um fruto. Ela vai gerar um fruto. Mas cuidado, para que seja o fruto que Deus queira, não o fruto das suas ações não conversadas com Deus. Escolha passar pelo processo que todo mundo vai passar, mas escolha passar com Ele. Escolha passar o processo com Deus, porque o fruto disso é a aprovação de Deus na sua vida. E eu quero orar por você. Pode tirar a foto, Wesley? Obrigada. Mais uma vez, eu não queria colocar essa foto para gerar algum tipo de desconforto em ninguém aqui. Mas sim confrontar você, ser relembrado, seja relembrada que ninguém é isento de passar por processos, mas alguns podem escolher hoje passar pelo processo, colher o fruto da aprovação de Deus. E eu quero que essa pessoa seja você, e eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar para que você possa colher o fruto da aprovação de Deus na sua vida, para que cada vez mais você seja como Ele, seja parecido com Ele. Não uma pessoa perfeita, porque jamais poderemos ser, mas uma pessoa que tem um coração cheio de compaixão, que ama o próximo como a si mesmo. É isso que eu oro e desejo para você. Se o Senhor de alguma forma tocou no seu coração, para que você realmente volte a passar esse processo, dê 2 passos para trás no processo que você tem passado, de tribulação, de sofrimento, que você tem passado, eu quero orar para você, para que Deus te ajude. Mais uma vez, eu preciso que você saia daqui entendendo isso. Me desculpa repetir isso mais uma vez, mas eu preciso, como é minha única missão e aquilo que eu sinto por parte do Espírito Santo, de falar mais uma vez para você. Todos nós vamos passar por processos. Ninguém é isento de passar por processos, tribulações, sofrimentos. A gente perde pessoas de quem amamos. Mas tem pessoas que estão aqui hoje, tem pessoas que estão nos assistindo hoje pelo fruto da paciência, de alegrar que Deus ia fazer a completa vontade dEle. Você vai colher o fruto por ter confiado em Deus. Você vai colher o fruto que na tribulação você esperou com paciência pelo Senhor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz sobre paciência. Já ouvistes falar que foi a paciência de Jó? E vistes qual foi o fim dele? A maioria de nós sabemos a história de Jó. Alguém aqui não sabe? Vocês sabem a história de Jó? A gente sabe o fim dele. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, disse: E foi assim que, depois de esperar pacientemente,
Abraão alcançou a promessa. Em Salmos 42:11 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois o ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E por fim, em Salmo 119, versículo 114 diz: tu és o meu esconderijo e o meu escudo, e eu ponho a minha esperança na tua promessa. A promessa é essa: alegrai-vos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, e a paciência leva você a ser aprovado por Deus. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. Tenha paciência. Alegre-se. Não com um sorriso no rosto, mas quando vier aquela quebrada das pernas, fala assim: meu, mais uma vez eu passo pelo processo para eu continuar, prosseguir, ser como Ele e continuar sendo como Jesus.